Graças a Deus, vamos nos colocar de pé. Como Deus, Ele é maravilhoso, não é verdade? Poderíamos estar em tantos lugares, mas aprove a sua graça nos trazer aqui esta manhã. Estamos felizes, porque não há lugar melhor no mundo para se estar do que na presença de Deus. Aleluia. Feche seus olhos, faça a sua oração. Amém? Vamos orar, vamos colocar esse culto nas mãos do nosso Deus. E com certeza sairemos muito melhores do que chegamos. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, humildemente, Senhor, entramos em oração em Tua bendita presença. Nesta manhã, ó Pai, para bendizer o Teu nome e Te entronizar, ó Pai, em meio aos louvores. Pai, louvores esse que expressam, Senhor, a gratidão das nossas almas por tudo aquilo que Tu tens feito em nossas vidas. Agradecidos somos pelo Calvário, ó Pai. Agradecidos somos por uma grandiosa salvação, e a qual, Senhor Jesus Cristo, a cada dia, Senhor, Tu tem feito brilhar em nossas vidas as Tuas benditas promessas. Promessas de cura, promessas de restauração, promessas de transformação, ó Pai. Ó grande Espírito, e assim, Senhor, como um vaso na mão do oleiro, nos entregamos a Ti, ó Pai. Entregamos nosso lar em Tua presença, entregamos nossa família em Tua presença, Senhor. Entregamos aqueles que amamos, todos eles em Tuas mãos, ó Pai. Senhor Jesus Cristo, e nesta manhã, Senhor, queremos Te fazer, Pai, um culto, Senhor, de adoração a Ti, ó Pai, e de bom grado sentaremos para ouvir a Tua voz, Pai. Ó, Senhor, usa o Teu Filho que vai trazer a Tua palavra. Toma domínio do mundo espiritual, Pai, e glorifica mais uma vez o Teu nome em nosso meio, porque Tu és o nosso Deus, o amado das nossas almas. Senhor, Te amamos e queremos Te amar cada dia mais. É o que nós te pedimos no Teu bendito e precioso nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Oh, sim. O sangue escorre nos umbrais das portas. São as notas finais da grande sinfonia que Ele mesmo escreveu. Amém? Vamos à festa das cabanas. Oh, Deus vivo, Deus maravilhoso. Aleluia. Adora o Senhor, irmão. Você tem toda a liberdade. Aleluias. O sangue escorre nos umbrais das portas. São as notas finais da grande sinfonia que Ele mesmo escreveu. O sangue escorre nos umbrais das portas. São as notas finais da grande sinfonia que Ele mesmo escreveu. E eu aqui tanto ouvi, agora vejo o que foi um vale de ossos secos. Como ele está agora, marchando como um exército invencível, enquanto cantam somente crer, somente crer, tudo é possível. Oh, Deus, as genealogias já foram conferidas e os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Onde eles estão? Foram
Graças a Deus. Inebriados pelo vinho, regozijam pelo caminho. Por quê? Pois finalmente é a hora de voltar pra casa. E agora é uma festa, é tudo que nos resta pra receber a nossa herança. Chegou ao fim a longa estrada e vamos a E agora é uma festa, ungidos com óleo de alegria. Milhões de teofanias, milhões de teofanias, prontas pra trocar de moradia. Está restaurada aquela antiga dinastia. E agora? E agora? E agora é uma festa, é tudo que nos pra receber a herança. Chegou ao fim a longa estrada e vamos à festa das cabanas. E agora é uma festa, ungidos com óleo de alegria. Eu e você, milhões de teofanias, prontas para trocar de corpo. Está restaurada aquela antiga dinastia dos imortais. A glória do Senhor de novo encheu o templo, quando este anjo forte do céu desceu. Apocalipse 10, a terra com glória e poder, trazendo uma super unção, trazendo a unção de um novo mundo que nos transportará num segundo. O que Deus te mostrou? Pois finalmente é a hora, sim, chegou a hora de voltar pra casa. E agora? E agora é uma festa. Oh, que festa! É tudo que nos resta pra receber a nossa herança. Chegou ao fim a longa estrada. Vamos à festa das cabanas. E agora é uma festa, ungidos com óleo de alegria. Milhões de teofanias, prontas para trocar de moradia. Está restaurada, está restaurada.
restaurada aquela antiga que nascia dos imortais, trajando vestes reais. Eles dão pratos de júbilo, comendo doces porções, num súbito impulso entrarei aonde? Nas mansões que Ele nos preparou. E agora é uma festa, é tudo que nos resta para receber a nossa herança. Chegou ao fim a longa estrada e vamos à festa. E agora é uma festa. Milhões de teofanias, prontas para trocar de moradia. Está restaurada aquela antiga dinastia dos imortais. Deixa eu dizer uma coisa que pode parecer estranha. Irmão, talvez tu não entenda todas as palavras dos hinos. Talvez tu não entenda. Mas se tu crê, essa bênção é para ti. Ai, irmão Jorge, como é que você sabia que eu estava pensando isso? O Espírito Santo está aqui, irmão. Mas o que é aquilo? O que é aquela palavra? O que é aquilo ali? Irmão, continue caminhando. Continue caminhando. Que assim como a palavra vai se abrindo, os hinos também vão se abrindo para você. Um dia eu também não sabia o que era a festa das cabanas, eu não sabia o que era a teofania, mas eu continuei caminhando, continuei crendo. Amém? E no decorrer da caminhada, o entendimento foi sendo aberto. Amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por tudo que estás orando, por tudo que estás confiando, tudo o que precisa, creia, o nosso Deus está aqui. Aleluia, vamos adorá-lo. Nosso Deus está aqui, amém? Ó, aleluias. Em tempos de escuridão, ouça isso, irmão. Pode chegar a Ele em momentos de prova, porque elas virão, irmão, elas virão. Quando o futuro é incerto, é quando podes chamá-lo em cena. Ele te escuta. Sim, irmão, Ele vai te ouvir. É quando Ele te dirá: não temas, eu, Jesus, estou aqui. Por tudo que estás orando, por tudo que estás confiando, tudo que precisa, o nosso Deus está aqui. Se tua alma tem sede,
teu clamor. Sim, nosso Deus está aqui. Apenas confie, apenas confie nele. O que ele vai fazer? Tua necessidade suprirá. Se apenas creres nele, o que vai acontecer? Tua enfermidade sarará. Somente creia, somente creia. Na fraqueza tomará tuas mãos. Ele é fiel. Se caíste, levantará. Apenas chegue até Ele, pois Jesus está aqui. Por tudo que está orando, por tudo que está confiando, tudo o que precisa. O nosso Deus está aqui. Creia, irmão, creia. Se tua alma tem sede, creia mais uma vez. Ele ouvirá o teu clamor. Se nosso Deus está aqui. Nosso profeta creu. O que aconteceu? E Deus foi fiel a ele. Ouça isso. Santos, o que Deus fez ontem, ouça agora, fará também por ti hoje. O nosso Deus nunca falhará. Então deixe Deus temor. Se a tempestade vier, não temas. Jesus está aqui. Declare: na doença, na fraqueza, somente Ele pagou o preço no Calvário. Teu inimigo foi cravado na cruz. Somente creia, Jesus está aqui. Sem temor, sem dúvida, sem credulidade, nada te fará retroceder, porque Jeová é a nossa vitória. Somente creia, Jesus está aqui. Declare mais uma vez. Aleluia. Na doença, na fraqueza, somente Ele pagou. Ele
pagou o preço no Calvário. Teu inimigo foi cravado na cruz. Somente creia, Jesus está aqui. Sem temor, sem duvidar, sem medo, nada te fará retroceder. Me diz por quê? Jeová é a nossa vitória. Somente creia, Jesus está aqui. Por tudo que estás orando, levante tuas mãos aos céus. Adora o Senhor, irmão. O levantar de suas mãos é sinal de rendição ao Espírito. O que precisas, nosso Deus está aqui. Se tua alma tem sede, creia mais uma vez. Está muito bom. Ele ouvirá o teu clamor. Somente creia, Jesus está aqui. Mais uma vez, por tudo que estás orando, por tudo que estás orando, apenas confirma. Por tudo que estás confiando, tudo o que Ele vai te dar, Ele vai te dar. Nosso Deus está aqui. Se tua alma tem sede, creia mais uma vez. Ele ouvirá o teu clamor. Somente creia, Jesus está aqui. Simplesmente creia, Jesus está aqui. Somente creia, Jesus está aqui. Simplesmente creia, Jesus está aqui. Aleluia! Glória a Deus. Oh Deus, debaixo dessa atmosfera maravilhosa, vamos ler os pedidos de oração. Maravilha. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, não é verdade? Amém, Deus. Pedido de oração pelo irmão da irmã Indiara. Amém. Que Deus o ajude. Amém. Num problema grave. Amém. Vamos crer na oração dos santos. Amém. A oração pela irmã Camila e pela irmã Michele. Amém. Também pedimos oração pela irmã Claudete e pela irmã Caroline. Amém. Por uma cura. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Ele é o grande curador, não é verdade? Amém? A irmã Dilca pede oração por sua família e a família de todos os irmãos. Graças a Deus. Oh, sim. Sempre há as pequenas Raabes, né? Amém? Para interceder por suas famílias. Você é uma pequena Raabe. Amém? Pode os seus amados não estar aqui, mas quando você passa por aquela porta, lembre-se de todos eles. Lembre-se de todos eles. Eu aprendi uma coisa com o irmão Felipe. Ele disse assim para mim, irmão Jorge, quando você sente a presença de Deus num lugar, lembra de todos aqueles teus amados. Lembra de todos. Aproveite a atmosfera. Aproveite a atmosfera. E eu guardei aquilo, irmão. Faz anos que ele me disse esse conselho. Eu guardei isso. Então, a cada culto que eu vou, amém, minhas irmãs não são comigo, mas eu trago elas comigo. Amém? Traga os seus amados com você. Amém? E Deus olhará o teu coração. Amém? Comunicado, a irmã Rosimar está ausente hoje. Amém? Por motivos de estudo. Amém? Vamos orar pelos estudos da irmã. Que Deus conceda vitória para a irmã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E temos agradecimentos. Amém? A irmã Denise agradece a Deus. Amém? E a igreja. Amém? Por oração pelo seu pai, que já está bem melhor. Segue o tratamento, mas já está melhor, graças a Deus. Também ela agradece a oração pela sua mãe, que também fez exames, mas nada constou de problema nenhum no seu coração. Graças a Deus, amém? Você serve o mesmo Deus. Amém? Você serve o mesmo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Creia que o próximo agradecimento é o seu. Creia que o próximo a alcançar a vitória é você. Aleluia, louvado seja Deus. Esse aqui eu já ia fazer, já, irmã. Eu já ia fazer sem estar escrito aqui. E agradecemos o retorno da irmã Sandra e da irmã Ana. Amém. Louvado seja Deus, fizeram uma boa viagem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como os irmãos puderam acompanhar um pouquinho nas fotos. Foi uma bênção, na verdade, irmã. Graças a Deus. Então, a irmã Sandra comunicou a saudação de todos os irmãos lá, não é verdade? Amém. Um grande abraço do pastor, dos demais irmãos. Amém. Então, quando as irmãs conversarem com eles, sintam-se, que mande o nosso abraço também para eles, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã nos visita, amém, o irmão André, que veio com a irmã Vera e a irmã Gabriela. Levante a mão, irmão André, por gentileza. Graças a Deus, está aquele jovem ali. A igreja está alegre. Amém. Seja bem-vindo, meu amado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia que o que você veio buscar, amém, Deus vai multiplicar na sua vida. E principalmente a salvação da sua alma. Amém. Para honra e glória do nosso Deus. Amém. Então vamos orar. O irmão Ezequiel, como não sabe, está viajando. Amém. Está ali no Paraná. Ontem esteve ali em Toledo. E vamos orar pela viagem do irmão. Vamos orar pelo pastor Maia, o Neville. É verdade. Tem que me lembrar, irmã Sandra, às vezes eu sou meio esquecido. Está conosco a irmã da irmã Sandra. Amém. Como é que é o nome da irmã mesmo, perdão? A irmã Lore. A irmã mais nova da irmã Sandra. Amém. Que já está no nosso coração, não é verdade, irmã? Graças a Deus. A igreja está alegre? Graças a Deus. Irmã Lore, sinta-se muito bem no nosso meio. Graças a Deus. A alegria é toda nossa. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. E vamos crer que Deus vai ouvir a nossa oração. Pai Celeste, Criador dos céus e da terra, ó Senhor, debaixo dessa atmosfera celestial, que teus filhos geraram através desses louvores, Senhor, colocamos cada nome na tua presença, Pai. Sabendo que se há uma mão, Senhor, para pedir, é porque há uma mão para alcançar as bênçãos, Pai. A mesma mão que levantou Pedro das águas, meu Deus, hoje está estendida para nós, Senhor. E com ousadia e fé, Pai, seguramos na Tua mão, Senhor. E te pedimos, Senhor, nos conduza, Senhor amado, em meio ao Teu caminho perfeito, Pai. E alimenta a nossa fé, Senhor, para que nesta manhã, Senhor, o nosso olhar venha passar o natural, Senhor. E venhamos te ver no sobrenatural, Pai, da Tua presença.
presença e na abertura da tua palavra, Senhor. E enquanto o teu filho falar, Pai, que o nosso ouvir esteja com ouvidos com fé, Pai, que toda dúvida e incredulidade venha ser posta por terra nesta manhã, e que possamos nos alegrar com tua palavra em companheirismo contigo, ó Pai. Senhor Jesus Cristo, abençoa cada nome, Senhor amado, cada agradecimento, Senhor, e pedimos também pelos estudos da irmã ali, Pai, que possa ser uma bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos isso, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos aceitar, irmãos? Vamos tirar a nossa oferta. Aleluia, Jesus. Bem, irmãos, lembrando, pedimos oração, né, irmãos, para que possamos encontrar um novo prédio. Amém. Estamos à procura. Todos aqueles que quiserem e se disponibilizarem, amém, irmãos, procurem, nos comuniquem. O irmão Felipe, comunique com o Ezequiel, ó, irmão, tal lugar, ou eu vi tal coisa. Amém. Então, irmãos, para que nós possamos nos mudar um lugar maior e mais confortável até. Está calor, está quente, a gente sabe. Mas mesmo assim, você vem com fé, não é verdade? Amém? Mas sabemos que quando, por exemplo, o pastor está aqui, a igreja fica pequena, não é verdade? Então o pastor já nos comissionou para isso. Amém? Irmão, também outra coisa, também só uma forma de lembrete, né? Lembrando os irmãos, estamos tirando uma oferta especial para a compra de um terreno, né? E da última vez, alguns irmãos não estavam, então vou falar. Da última vez que o pastor esteve aqui, eu e o irmão Felipe conversamos com o pastor, se nós poderíamos lembrar a igreja dessa oferta. Ele disse: não, irmãos, podem lembrar a igreja. Então é só uma forma de lembrete, né? E também para você colocar isso em oração, né? Amém? Graças a Deus. Vamos cantar mais esse hino, e após esse hino estaremos introduzindo o nosso pregador nesta manhã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos cantar a segunda cavalgada. Onde está o Deus de Elias? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde está o Deus de Elias? Seus milagres, suas maravilhas. Teremos nossa própria experiência, ou só seremos vãos repetidores de uma biografia? Apenas isso. Como Geazi, que andou como profeta e sempre esteve ali, e podia contar em detalhes e glórias todas as histórias. Apenas isso. Porque não tinha fé para viver e crer no sobrenatural. Não via nuvem de anjos e os inimigos derrotados no final.
nossa e vamos possuí-la. Somos mais que capazes. Os capatazes do Egito não existem mais, não existem mais. A segunda cavalgada são anjos em revoadas. É Eliseu e a porção dobrada, a obra-prima consumada, filhos adotados falando a palavra em lugar do Pai. A segunda cavalgada é a pomba guiando as águias, é a voz que encerra o tempo, trazendo Deus, a voz de arcanjo chamando aos que dormem para a ressurreição. Moisés se foi e Deus levantou a Josué, que liderou a Israel da terra prometida, debaixo da promessa. Não te mandei eu. Esforça-te, meu filho, esforça-te, estendes bom ânimo, não te pasme nem te espante. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Mas nós queremos, porque a terra é nossa e vamos possuí-la. Somos mais que capazes. Os capatazes do Egito não existem mais, não existem mais. Segunda cavalgada são anjos em revoada. Oh, Eliseu e a porção dobrada, a obra-prima consumada, filhos adotados falando a palavra em lugar do Pai. A segunda cavalgada é a pomba guiando as águias, é a voz que encerra o tempo, trazendo graça e julgamento, a voz de arcanjo chamando aos que dormem para a ressurreição. Lembre-se bem, o Deus que não mente, o Deus que não mente, a Elias diz: vai e unja a Eliseu e a Jeú e ao rei da Síria. Sua palavra não pode ser quebrada, mas coube a Elias, que tão somente ungiu ao primeiro. A outra parte se cumpriu em Eliseu na segunda cavalgada. Mas nós queremos, porque a terra é nossa e vamos possuí-la. Somos mais que capazes. Os capatazes do Egito não existem mais, não existem mais. A
cavalgada, são anjos em revoada. É Eliseu e a porção dobrada, a obra-prima consumada, filhos adotados falando a palavra em lugar do Pai. A segunda cavalgada é a pomba guiando a praia. É a voz quem é, meu Deus, a voz de arcanjo chamando aos que dormem para a ressurreição. Agora, declare com toda a tua força: o Espírito é a esposa de Deus, e quem crê diga amém. A voz final é você, é você, é você. Ômega, mas o Espírito é a esposa, dizem, e quem crê diga amém. A voz final para final, ele é o alfa, ele é... Mais uma vez, mas o Espírito é a esposa, dizem, e quem crê diga amém. A voz final para final, ele é o alfa, ele é o ômega, mas o Espírito é a esposa, dizem bem, e quem crê diga amém. A voz final para final, ele é o alfa, ele é o ômega, alfa e ômega, ele é o ômega. Graças a Deus. Com Felipe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Ficamos de pé por um momento. Fechamos nossos olhos. Bom dia, Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Pai Celestial e Deus Eterno, Senhor. Poderemos agora encerrar este culto de adoração, Senhor. Nós queremos ouvir as Tuas palavras inefáveis de promessas, Senhor. E saber como nos conduzir melhor nesta marcha acelerada ao rápido, Senhor. Aleluia! Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado por nossas almas estarem transbordantes do Teu Espírito, Pai. Deus. De sabermos que não é apenas a letra, mas o Teu Espírito, a presença do Teu Santo Espírito, Pai, em meio à Tua igreja, Senhor. Ó Senhor, nós sabemos que é nessa atmosfera onde somos curados, Pai. Onde recebemos o batismo com o Espírito Santo, Senhor Jesus. Porque Tu é a palavra falada, a semente original, Pai. Tu és a semente que estava na mente no princípio, Pai. Ó Deus eterno e bendito, Senhor. Tu és a nova criação que se multiplica em nossas almas, Pai. Ó Senhor, a Ti te damos a glória e o louvor, Pai. Lembramos agora dos nossos entes queridos, Pai. Ó Senhor, aqueles que não são salvos ainda, Pai. Ó Senhor, e que não caminham diante da Tua salvação, Pai. Lembramos dos nomes deles em nossos corações, Senhor. Colocamos embaixo da Tua graça, do Teu sangue, o nome deles, Pai. E requeremos das mãos de Satanás, Pai, nossos familiares, Pai. Nossos entes queridos, Pai. Aqueles que amamos, Pai. Muitos que nos fizeram favores no decorrer da nossa caminhada natural, Senhor Jesus. Nós lembramos agora das almas deles, Pai. E pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor mova de alguma forma, Pai, e apresente a Tua salvação, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa vir e curar os enfermos em nosso meio, Senhor. Ó Senhor, porque o Senhor tem se agradado do sacrifício que temos te entregue, Pai.
E este sacrifício foi feito por Ti, Senhor, naquela cruz, Pai. É mais vivo do que há 2000 anos atrás, Senhor. Porque o sangue e a química se desfez, Senhor, mas a vida veio, Pai. E a vida fala de existência, Senhor Jesus. Tudo que tem vida existe, Pai. Aquilo que não tem vida não existe, Senhor. Por isso nós damos louvor e glória ao Pai da vida, Senhor. Ao Pai dos Espíritos, ao Pai da eternidade. Ao Rei Teofania, o Senhor Jesus Cristo, Pai. É nesse lugar que nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Lembra-se de nossas debilidades, Senhor, de nossas lutas vigentes agora, Pai. Aquilo que estamos lutando para vencer, Senhor, nos dar força e graça, Pai. Nos revela o modo, Pai, a Escritura, Pai. O parágrafo que temos que usar para vencer a nossa luta, Senhor. E avançarmos no caráter de um varão perfeito, Senhor. E conquistarmos esse tão grande brasão na nossa alma, Senhor. Porque te pedimos no nome de Jesus, que foi o nosso exemplo na terra, Pai. E caminhamos neste sangue, nesse sangue. Vamos falar da Tua palavra, Senhor. Nós queremos nos aproveitar do Teu doce e santo Espírito, Senhor. E como um mel que Ele venha para nós como um bálsamo, Senhor. Ó, Senhor, misturado com calcário para curar a nossa enfermidade, Pai. A nossa enfermidade espiritual, Pai. Aquilo que não conseguimos crer, Pai, e dar conta de viver, Pai. Nos revela através do Teu Espírito Santo hoje, Senhor. Ó, Senhor, nossas teofanias estão aqui, Senhor, ebulindo ao nosso lado, Pai. E nós queremos ouvir de Ti, Senhor. Toma a Tua palavra, Senhor, ignora esse débil homem que sou, Senhor. Tão falho quanto meus irmãos, Pai. Mas o Teu Espírito Santo tem cuidado de nos alimentar, Pai. Eu lembro do pastor Raimundo, Senhor, que o Senhor tome conta dele nesta viagem, Pai. Que revigore o seu corpo físico e a sua alma, Pai, do cansaço que é, Pai. Também do nosso irmão Ezequiel, Pai. Que o Senhor possa ungí-lo, Pai. Abrir os seus olhos espirituais para o tão grande exemplo que ele tem visto, Pai. Também lembramos do nosso irmão Neville, Pai. E de todos os nossos irmãos, Pai. Do pastor Silvio, Senhor. Ó, Senhor, do irmão Tiago, Pai. De todos aqueles que nós não lembramos o nome agora, Senhor. Ó, Senhor, são esses homens que têm nos ensinado na Tua palavra, Pai. E nós reconhecemos que é a verdade pelo Teu Espírito Santo, Pai. Porque as nossas vidas têm sido mudadas, Pai. Nós temos chegado mais próximos de Ti, Pai. Então, nesta manhã, Pai, nós brevemente queremos ouvir a Tua palavra, Pai. E esta atmosfera tão doce, Pai, essa atmosfera que o profeta nos ensinou que é a atmosfera do rapto, Senhor. Que o Senhor possa nos manter nela, Pai. Ó, Senhor, que enquanto ouvimos a Tua palavra, o Senhor possa nos revelar os mistérios, Pai. Os pequenos segredos da nossa vida, Pai, para consertarmos aqui e ali, Senhor. Para que possamos estar pronto neste grande dia, Pai, onde Te encontraremos nos ares, Senhor, com nossos irmãos ressurretos, Pai, com corpos glorificados, Senhor, mas encontraremos a Ti, Senhor, a Tua pessoa, como Paulo Te encontrou, Senhor, como todos eles Te encontraram, Pai, como o Senhor veio, Senhor, a Abraão, Pai, ao nosso Pai, Senhor. Por isso Te pedimos no nome de Jesus, Pai, mantém-se, Senhor, fiel a nós, Pai, porque a Tua palavra fala que o Senhor não pode negar a si mesmo, Pai. E quando algum de nós forem infiel, perdoa, Senhor. E quando alguns de nós errarem, Senhor, perdoa, Pai. Ó, Senhor, e nos cobre com a Tua misericórdia e com a Tua graça, Pai. No mais, Senhor, nós pedimos que o Senhor aceite os nossos améns e os nossos aleluias, Pai. Que aceite as nossas ações de graças, Pai. Que a oferta que ofertamos, Senhor Jesus, seja para a honra e glória do Teu reino, Pai. Que o Senhor veja em nossas vidas que isso é feito pelo Teu Espírito e com revelação, Pai. Aceita os dízimos do nosso trabalho, Senhor, porque o Senhor tem nos dado saúde, Pai. Nós somos gratos pelo conforto aonde ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos por uma vida confortável neste Éden satânico, Pai. Por isso Te pedimos no nome de Jesus, Pai. Nos se mantenha conosco nesta manhã. Amém, Senhor. Vamos abrir em Êxodo 12, na Escritura. Continuamos falando a respeito de o sinal. Uma mensagem que é um pouco simples. Eu sei que eu tenho lido muitos parágrafos, né?
às vezes tem se tornado um pouco monótono, né? O meu maior objetivo sempre é incentivá-los à leitura. Eu sou cônscio que eu não posso dar revelação a ninguém. E eu não creio que nenhum homem possa dar revelação a outro homem. A carne e o sangue não podem revelar, né? Então, eu creio que o Espírito Santo de Deus pode trazer a vós a revelação de quem Ele é, né? Eu também não creio que há um padrão de Espírito Santo. Que todas as pessoas elas devem ser iguais em seus atos, em suas falas e suas formas de agir. Mas eu creio que o Espírito Santo ele tem o padrão bíblico, né? E que ele se dividiu em porções a cada um e se manifesta como ele deseja em cada vida. E quando nós falamos de vida, nós falamos de existência. Tudo que existe tem vida. Então, se você olhar para essa parede, você vai perceber que ela não existe, porque ela não tem vida. Ela foi tirada da vida da terra. Os minérios que contém-se ali, o cimento, a areia, o cálcio, tudo foi tirado da terra. E a terra sim tinha vida. E quando isso foi podado da terra, isso perdeu a vida. Por isso nós não vivemos do que é aparente, mas do que é invisível. O profeta fala que quem tem o Espírito Santo se alimenta da vida eterna, porque é necessário que o Espírito Santo se alimente da palavra, para que ele possa se manter vigente em nossas vidas. Também o profeta fala que tudo que é morte se alimenta da morte, e que os legumes têm que morrer para que esse corpo mortal se alimente, e que todos os grãos devem morrer para que o nosso corpo se alimente. Mas a nossa alma tem se alimentado do Espírito Santo de Deus. E Deus, ele é o autor da vida. Deus não criou nada a não ser a vida. Tudo que Deus criou tem vida. E algumas vidas foram pervertidas por Satanás, mas outras vidas se mantiveram fiel. Outras vidas, elas vieram com amnésia e Deus as despertou. E é disso que estamos falando. Que Deus desperte em nós o Espírito Santo. Aquele gens de vida que veio na nossa alma para ser despertado. Não que as nossas almas são predestinadas, porque nós não cremos na predestinação da alma. Mas em nossas almas há uma semente, há um gens dele. Há a vida dele para ser despertada em nós. E isso é a eleição. Ela vai além daquilo que podemos enxergar, ou pensar, ou buscar de conhecimento pela ciência. Vamos ler a partir do versículo 6 de Êxodo 12. Eu vou ler duas escrituras, né? São Êxodo 12 e Deuteronômio 16. E daí nós podemos se assentar. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomando o sangue, pô-lo em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então veja, além de ter um lugar específico, tinha um tempo específico para esse sinal ser exposto, e além desse tempo específico, ele tinha que ser exposto no lugar onde comiam o cordeiro. Você não podia comer o cordeiro na casa do vizinho e voltar para sua casa e expor o sangue na sua casa. Isso estava falando de vida, estava falando da vida daquele animal. E por revelação, o sinal é exposto, e nós vimos isso da outra vez. Então você tem que ter revelação de quem é esse inocente que morreu. Então quando o anjo destruidor vinha e parava sobre aquela casa, se aquele cordeiro tivesse sido comido em outra casa e o sinal tivesse sido passado nesta casa, o que o cordeiro via é que ali não havia vida, porque ali não havia revelação de quem era aquele inocente que havia morrido. Aquele inocente que havia morrido, aquela alma, em Isaías 53 fala que Jesus Cristo, ele viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito. E o profeta nos ensina que a alma, ela é a origem do espírito. Então, a alma de Jesus que veio sobre a igreja. O Espírito Santo, ele é a alma de Jesus, ele é a origem de Jesus. E aquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão, e não comerão dele cru, e nem cozido na água, senão passado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo.
Então, nós podemos olhar para esse quadro e ver a primeira coisa é que eles exporam um sinal ao entardecer, e eles passaram aquela noite comendo o cordeiro, e aquela noite eles passaram em aflição, esperando pelo amanhecer. Então, isso foi um ciclo que se passou. E aquele cordeiro, ele não poderia ser comido cru, ele não poderia ser comido fervido, ele tinha que ser comido queimado. E ao amanhecer de um novo dia, no dia da marcha, não poderia restar nada daquele cordeiro que não tivesse sido comido. Tudo que restara do cordeiro e que não fora dado conta de comer, deveria ser queimado no fogo. Nós vamos ver o que é este queimar, que fogo é este, né, que deve queimar o cordeiro. Vamos a Deuteronômio 16, eu vou ler a partir do versículo 1. Todos encontraram? Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Veja o Espírito mostrando claramente o tempo que você foi tirado do Egito, o tempo que você tem sido tirado do mundo. É um tempo obscuro, né? Mas ele prometeu que no entardecer haveria uma luz para guiar os filhos de Deus, não é? Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus das ovelhas, das vacas, no lugar em que o Senhor escolher ali para fazer habitar o seu nome. Então nós vemos que agora, aquela primeira Páscoa que fora feita para tirá-lo do Egito, ela tinha que ser mantida. Aquele sacrifício ele tinha que ser mantido, porque aqui agora eles estão em curso, na marcha. Também nós vemos que exatamente o sinal, o sacrifício, ele está ligado ao lugar onde Jesus colocou o seu nome para ser adorado. Você nunca vai poder separar o sacrifício, Jesus e o seu nome da palavra. Porque a palavra, ela é o mapa para guiar você ao Espírito Santo. Não há outra forma. Há muitas teologias boas no mundo, há muitas ideias boas a respeito da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. Porque ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E se esse mesmo Espírito que inspirou vier sobre aquele que tem a pergunta, esse Espírito responderá, ele o guiará ao lugar correto onde isso se aplica. Versículo 3. E nela não comereis levedado, 7 dias nelas comereis pães ázimos, pães de aflição. Agora o Espírito grifa isso entre parênteses. Porquanto apressadamente saístes da terra do Egito. Então veja, há uma aflição na exposição do sinal. É uma obra rápida. Por isso há uma pressão espiritual sobre os eleitos. Onde quer que eles estejam, eles estão sempre sob a pressão do Espírito, prontos para se guiar pela direção que a palavra tomar. Para que te lembres do dia da tua saída do Egito, todos os dias da tua vida. Eu vou até aqui. Os irmãos podem se assentar. Então, nós temos um título para que fique na lembrança sobre essas coisas, né? Nós vemos que a maneira de expor o sinal é através de revelação. Não é através de leitura da palavra, de memorização dos parágrafos e versículos. Não é através de forçar uma vida natural, né? A forma de expor o sinal é através da revelação. E quando a gente fala em revelação, por nós estarmos agraciados com muitos homens do quíntuplo de Efésios, homens que lidam tão bem com a palavra, como o irmão Billy, como o pastor Raimundo, como o pastor Josué, o pastor Silvio, o irmão Tiago, e tantos outros, de outros ministérios que a gente conhece e acompanha. Porque não é só no nosso ministério, na nossa igreja, que há homens de Deus com a revelação da palavra. Há em muitos lugares. Porque a noiva é universal. Nós somos partes de uma igreja universal.
E essa igreja, ela é a Assembleia dos Primogênitos. E nós nunca devemos nos esquecer disso, porque quando nós olhamos para nós como um único grupo, nós nos tornamos egoístas. E nós vamos ver que isso causa uma interferência na exposição do sinal. Veja, também nós podemos perceber, quando a gente vê as pessoas abrindo a palavra, homens dotados de dons espirituais, a gente é levado a crer pela nossa consciência, eu usaria a palavra réproba, quanto à consciência de Deus, quanto ao conhecimento de Deus, porque a ciência nos fala que o homem vive de 3% do seu cérebro, da sua consciência, né? E o homem que mais utilizou o seu cérebro foi Einstein. Se eu não estou enganado, usou 10% do seu cérebro. Mas veja isso diante da mente de Cristo. Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, né? E diante da nossa pequena mente, a gente olha para a palavra de Deus e quando vê Deus usando esses homens através da nossa fé, porque é a nossa fé que manifesta o dom que há neles, porque primeiro é o fundo que clama e depois é o fundo que responde. Então a gente é levado a crer que a revelação ela vem só através da leitura da palavra, e se você souber explicar os versículos e os parágrafos, mas isso não é a totalidade da verdade. Você tem que saber, você tem que se tornar uma pessoa sensível para que você possa receber as revelações espirituais de Jesus Cristo, né? Nós podemos lembrar que Pedro era um homem que não lia, que não escrevia. E a fé, ela vem pelo ouvir, ela não vem pelo ler. Então é isso que nós temos que estar ciente em nossas vidas. Que nós podemos, se nós nos mantivermos na atmosfera da palavra, nós podemos estar em qualquer lugar e receber uma revelação divina de Deus, do seu plano de redenção. Por isso toda a pregação da palavra, por isso todo o cuidado de um pastor, para que a igreja se mantenha no canal, para que a igreja se mantenha em espírito. E vai haver interferências, porque todos nós trabalhamos no mundo, nos relacionamos com pessoas que não são reverentes a Deus. Então haverá interferências, mas você tem que se manter no canal o tempo todo, lutando para permanecer na atmosfera do rapto. Eu quero ler um primeiro parágrafo com vocês. O sinal, ele não pode ser exposto se não houver uma promessa. Porque o sinal, ele é exposto para que você seja levado àquela promessa. Quando o profeta tipificou o sinal, ele falou a respeito de uma companhia de transporte público, e ele falou a respeito de uma passagem de transporte público. E ele também nos ensina na mensagem que o sinal estava vinculado àquela companhia, que nos levaria naquela viagem. Então nós temos um título para lembrança: Revelação, a exposição do sinal. O ato de expor o sinal. Então você tem que ter uma promessa. Então eu vou ler um pequeno parágrafo, que é a promessa do dia. Então veja, irmãos, qual é a minha intenção pregando e falando sobre essa mensagem ao sinal? É mostrar para você que você está caminhando sobre o sinal. E mostrar para você o que é o sinal. Que não basta ter o Espírito Santo, que é necessário expô-lo na palavra do dia. Que o sinal é a palavra do dia. E que a palavra do dia, ela não é a palavra que se cumpriu. Porque aquilo que se cumpriu deixou de existir. Deixou de ter efeito. Deixou de ter vida. Deixou de ter um fundo que clama. Então, quando o profeta fala a respeito de que o alimento espiritual é a palavra do dia, a palavra do dia não é aquilo que se cumpriu nos nossos dias, mas é aquilo que se cumprirá nos nossos dias. E se nós olhamos para os nossos dias como apenas os dias vigentes que estamos nesta carne, nós estamos enganados. Porque veja, há um ancião de dias que perdurou por dias, que fez uma obra deste lado e fará uma obra do outro lado.
E há homens que seguem, que são a igreja do Deus vivo, que está caminhando deste lado e que fará uma obra do outro lado. Ainda que Moisés tenha sido colhido, nós vivemos nos dias da voz do sétimo anjo. Mas se hoje são os dias da voz do sétimo anjo, o sétimo anjo não está presente fisicamente, e a sua voz tem tido efeito, isso nos mostra que a nossa existência e as promessas de Deus, elas vão além do dia em que você está vivendo. Portanto, se nós vemos uma promessa sendo cumprida agora, se a palavra foi aberta agora, isso nos mostra que isso ficou no passado. Então nós temos que avançar diante da palavra. Nós temos que avançar diante da revelação. E este é o sinal. O sinal é a promessa que segue a escritura que se cumpriu. Mas a igreja, após a abertura da palavra, ela tem uma promessa. E essa igreja, ela precisa descobrir essa promessa. Porque esta promessa é o sinal. Quando a igreja ver esta promessa por revelação, então ela expõe o sinal. Porque ela vai viver de acordo com esta promessa. E isto é o sinal. Porque se o sinal fosse a santificação, então o Wesley estava expondo o sinal. Mas o sinal há um tempo específico para ser exposto. E não era o tempo de Wesley. Se Lutero tivesse o sinal para ser exposto, e o sinal fosse a justificação, então nós estaríamos perdidos. Porque a redenção, ela é um processo. Então ela findaria em Lutero. O que nós temos que ver é que este processo, ele vai saindo. Quando o profeta falou a respeito da igreja, ele falou a respeito de uma planta que cresce na sua terra. E essa planta, ela vai crescendo do caule, ela vai tendo folhas, ela vai crescendo pela sua borla, e até que ela produz um grão. E este grão cai na terra, e a semente que está no grão, ela não herdará com a palha, porque a planta, ela vai secar e vai se tornar palha. Então isso é apenas um condutor da vida, para que a igreja chegue à promessa. Por isso que a semente, ela não pode herdar com a palha, porque a palha morreu, virou morte, pereceu espiritualmente. Com outras palavras, ela não tem vida, porque a vida passou por ela e saiu no grão. E a vida não é o grão, porque a natureza, o canal o qual o profeta foi ensinado, nos mostra que a semente, o grão, apodrece para que a vida saia do seu núcleo. Por isso Jesus, sendo a palavra falada, sendo a semente original, sendo a palavra falada manifestado, ele não podia produzir filhos enquanto ele permanecesse naquele corpo perfeito. Ele, sendo a semente, ele tinha que apodrecer para que a vida que havia no seu núcleo pudesse frutificar. E nós sabemos que naquela árvore havia um grande pomar. Isso, na verdade, me veio agora ali, então eu não pude encontrar a mensagem da tradução da Voz de Deus, então eu peguei uma tradução da palavra original, e eu vou ler de lá, mas você pode procurar na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa é a promessa que lhe levará à exposição do sinal. Está no parágrafo 580 desta tradução. Quando nós vemos todas essa grande revelação tríplice, Deus em Cristo, Cristo na igreja, a vinda do reino. Adão e Eva redimidos de novo no jardim do Éden, na representação de Cristo e sua noiva, e então o reino vai ser restaurado de acordo com sua promessa. Louvado seja Deus. Agora, pela revelação do tríplice mistério, o segredo, pela palavra pessoal vindicada, pela sua liderança original. Parafraseando, você
só vai estar no Éden restaurado com Jesus Cristo se pessoalmente o Espírito Santo, liderando a sua alma, lhe revelar a respeito desses mistérios de como chegar a este lugar. Veja o grande paradoxo. No terceiro êxodo, nós seremos tomados a um lugar sobrenatural e voltaremos a um lugar natural, de onde Israel foi tirado. Então nós queremos ver, essa é a promessa, o Éden restaurado. Essa é a promessa que você tem. Essa é a promessa que vem além da abertura da palavra. Nós estamos além da abertura da palavra. E a palavra ela foi aberta. E é necessário que sejam tirados os mistérios de dentro da palavra por dons dados por Deus, para que a nossa fé se eleve, para que nós possamos ter a mesma revelação dessas coisas e então podermos expor a vida que estava em Jesus. O homem que viveu em um mundo de fé perfeita. Fé para o rapto. Por isso o profeta fala a respeito de que são esses mistérios contidos nos 7 selos que divinamente revelados verdadeiramente levarão a fé dos filhos aos pais apostólicos. São esses mistérios divinamente revelados. E um homem não pode dar revelação ao outro. Então nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Também nos selos, o profeta fala no terceiro selo, a respeito da revelação, da fé. Ele fala lá no parágrafo 227. Porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela promessa de Deus. Veja, quando a gente pega a Escritura, está escrito lá, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Veja, ele está falando através da promessa. Você tem que ouvir através da promessa que a igreja recebeu. Por isso, uma igreja sem profeta é uma igreja morta. Por isso, você nunca encontrará na Escritura Sagrada uma igreja viva sem um profeta. Porque o profeta é que traz as promessas para a igreja. E nós vivemos em um tempo de um povo profético. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus, e observá-la tornar-se real. Você faz parte disso, observando a palavra se cumprindo na sua vida. Essa promessa. Porque ela é uma semente, e quando é semeada, ela ganhará vida, e ela produzirá aquilo exatamente a respeito do que está falando. Então, se você não ouve esses segredos, esses mistérios, você não tem como produzir aquilo. Essa atmosfera não será produzida na sua vida. Por isso nós devemos sempre nos guiar pela palavra de Deus, e nunca por afeto, e nunca por idolatria à nossa congregação, e nunca por idolatria a nós mesmos. Se não produz, não é a semente de Deus. Ou o semeador, veja, se não produz na sua vida a atmosfera daquela promessa que você almeja, não é a semente de Deus, ou o semeador não soube onde semeá-la. Ele não foi enviado por Deus para semear sementes. Ele pode estar semeando-as em cima de uma rocha, ou algo assim, está vendo? Assim, veja, o semeador semeando a semente. Deus cuida dela. Ela cai no lugar certo. Veja, coisa. Então veja, a semente
semeada por um semeador enviado por Deus, ela cairá no lugar correto. Então ela produzirá naquela vida a atmosfera para alcançar aquela promessa. E não é segredo que nós estamos falando a respeito do milênio. E nós estamos falando a respeito do cavaleiro de Apocalipse 19 e de todas as promessas que nos têm sido ensinada e revelada pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós não ficamos só no ouvir e repetir, mas nós conferimos nas Escrituras e pedimos que o Espírito de Deus nos mostre claramente se essas coisas são como têm sido ensinadas. E isso é o que tem produzido nas nossas vidas a atmosfera para o rapto. Eu vou ler a mensagem em Redenção pelo Poder. Espero que você tenha um pouco de paciência, eu vou ser bem breve. Meu Deus. Agora, abramos no versículo 10 do capítulo 12 de Êxodo. Estávamos lendo a redenção pelo sangue. Como foi que Deus ordenou um cordeiro para ser morto em casa, como que não era para sobrar nada? Os julgamentos haviam caído. E o último julgamento agora estava para cair. Então nós vemos, se você pegar aquilo e tipificar nos dias de hoje, os julgamentos, as pragas caíram por porção, mas viria um tempo onde eles seriam engolidos pelo mar. E a vida seria exterminada. O último julgamento agora estava para cair. Deus ia cumprir a sua palavra ao pé da letra. E todos aqueles julgamentos passados foram um sinal perfeito ou um tipo perfeito dos julgamentos que estão para cair agora. E se você observar, antes do julgamento cair, agora os ministros podem discordar comigo nisto, que não tem problema. Mas antes que o julgamento começar a cair sobre o Egito, Deus enviou Israel a Gósen. E como Deus enviou Israel a Gósen? Através de uma ordenança que veio por Moisés para o sacrifício, para o sinal. Então a última praga que assolou a terra lá, ou assolou o Egito, foi a morte. Todos vocês, leitores da Bíblia aqui, conhecem suas lições da escola dominical e assim por diante, estudaram isso, talvez muitas vezes. Porém, a morte foi o último inimigo que assolou o Egito. O último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte, espiritualmente falando. Deixa eu me encontrar. Aqueles que não seguirem a Cristo, o batismo do Espírito Santo, secarão espiritualmente e morrerão. As igrejas, você pode ver isto agora. Após muitos grandes reavivamentos e evangelistas passarem pela terra, ainda assim a igreja está, isto é, politicamente falando da igreja, está piorando o tempo todo. Seus membros estão simplesmente vivendo do modo que querem, fazendo o que bem entendem, no entanto, chamando a si mesmos de cristãos, dizendo estar certos. Ser cristão significa como Cristo, não estar em um lugar algum que você não gostaria de estar se Cristo viesse. Então veja, nós não podemos fazer qualquer coisa na nossa vida sem revelação. Então, quando tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque nem tudo me convém para o rapto. Porque se Cristo vier agora, e eu estiver em um lugar que o Espírito Santo rejeita, de maneira nenhuma eu irei. Muitas vezes, as pessoas, por fazerem as coisas humanamente, sem ter revelação dos que estão fazendo, elas acabam caindo em erro e retrocedendo naquilo que elas avançaram por uma obra humana, porque não entendem o que estão fazendo. E o profeta ensina na mensagem Nomes Blasfemos: se você não entende, você não pode ter fé. Se você não entende, aquilo não te pode ser revelado. Mas veja, entender não é explicar o que você entendeu,
mas é um entendimento através do Espírito Santo de Deus. E eu sei que eu estou falando isso abertamente. Mas você pode ver isso na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. Naquela mensagem, o profeta inicia ela dizendo que ele pregaria o rapto. Ele estava sob unção para pegar a mensagem de um rapto, e abrir e desmembrar o rapto e mostrar de que forma que essa igreja seria transformada. E ele disse que ele não tinha voz para pregar o rapto, porque ele sabia que seria uma pregação intensa, devido à unção que ele estava. Então ele pregou o único lugar provido por Deus para adoração. Nós temos que entender que as mensagens, elas são um processo na vida de William Branham. E se nós olharmos para o processo que Deus cuidou daquela alma, é o mesmo processo que Deus fará em nossas almas. Não fazer nada que você não desejasse estar fazendo quando Cristo vier. Não pensar em nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. Fique com seu único motivo, seu coração centralizado no Calvário. Amém. Andemos na luz como Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de toda a injustiça. Isto é para os metodistas, batistas, e todos nós juntos nos torna todos um nele. Agora, a última coisa foi a morte. E antes daquela morte chegar, um pacto foi feito para aquela morte, para todos os que desejassem escapar dela. Um pacto foi feito antes da primeira destruição do mundo antediluviano. Deus tinha um pregador de justiça, Noé, e ele pregou 120 anos para o povo entrar na arca. E aqueles que deliberadamente se recusaram a entrar, não restava nada exceto o julgamento. E hoje, o homem que recusa caminhar na luz de Cristo, que rejeita a misericórdia, então não resta nada mais exceto o julgamento. É só isso. Existe apenas o lado direito e o lado esquerdo, os únicos a quem você pode ir, e você faz sua escolha. Veja, isso é importante. O evangelho tem um lado, e você deve escolher entre o lado esquerdo e o lado direito. Quando o profeta nos ensinou a respeito de Jesus sempre caminhar no centro das coisas, ele estava falando a respeito de Jesus ser um homem equilibrado e aplicar a escritura no lugar correto. Ele não estava falando de ficar em cima do muro, de titubear entre dois pensamentos, de ora dizer, realmente essas coisas são necessárias, e ora essas coisas não são necessárias. Você deve escolher aonde deve caminhar. Agora, nós vemos antes da grande e terrível noite chegar, que Israel recebeu ordens, e nós já vimos isso, a morte do Cordeiro. Deus estava trazendo a sua igreja para o êxodo, para tirá-la do Egito para a terra prometida. Então, qual eram as ordens? Qual era a ordenança? Era que eles deveriam sacrificar um cordeiro em suas casas, e eles deveriam comer todo o cordeiro, e eles deveriam tomar do sangue daquele cordeiro e expor o sangue nos umbrais das portas. Mas veja, aquele sangue era por sinal para o anjo destruidor, e o anjo destruidor, nós vamos ver, era Josué. O mesmo anjo que selava era o que deixava ele sem selo. E o profeta fala, a marca da besta é rejeitar o Espírito Santo. Então nós podemos perceber que era a ordem de expor o sinal. E Moisés lhe ensinou a fazer isso. E nós vemos que Raabe, quando ela expôs o sinal, ela pediu um sinal seguro, de que ela não fosse destruída pelo anjo destruidor. Pelo anjo com o qual ela iria viver depois que a terra dela fosse destruída. E foi-lhe dado um sinal seguro, mas foi dito a ela,
Este sinal é responsabilidade sobre todos os que ficarem embaixo disto. Fora deste sinal, não há responsabilidade de Deus por estas vidas. Se você ler lá, você vai ver desta forma. Falando a respeito dos aparentados de Raabe. Falando a respeito de nossos irmãos. Eu gosto disso. Eles iam atravessar para tomar posse da terra. Deus lhes deu a terra. Embora tivesse toda cercada com enormes edifícios e muros, os muros ao redor de Jericó, que as carruagens apostavam corridas ao seu redor. Pense nisso. Entretanto, Deus disse, eu a dei a vós. É vossa. Mas eles tiveram que limpá-la. E isso é o que Deus tem feito hoje. Ele deu a cada um de vocês, aqueles que o desejam, o batismo do Espírito Santo. Mas você precisa entrar, tomar posse dele. É só isso. Lutar contra as divergências e derrubar os muros e começar a ir e obtê-lo. A cura divina? Perdão. Você diz, o pastor disse, não é para nós hoje. Falando a respeito do batismo do Espírito Santo. E nós falamos a respeito das revelações que nos tem colocado a par de todo o plano de redenção. Não é para hoje os mistérios sobre o milênio, sobre a nova terra. Não é para hoje o ministério da noiva. Se o seu pastor disse isso, simplesmente vá além disso. A mãe disse, eu expulsarei você de casa. Vá além disso. O marido disse, vou deixá-la. Vá além disso. É só isso. Tem que ir e tomar posse dele, é só isso. A cura divina é para cada um de vocês sentados aqui nesta noite, com câncer, com problema no coração, seja o que for, Deus deu a promessa, e é sua, mas você tem que ir e tomar posse dela. A revelação espiritual de quem Jesus é em todas as eras e após o milênio é sua. Você deve crer e tomar posse. Um homem pode desaprovar a revelação desde que ele nunca tenha tido uma revelação. Por não saber e desconhecer as características de Jesus, então ele reprova aquilo. Porque ele está se relacionando com Jesus naturalmente. E quando aquilo não vem pelo seu círculo de amizade, pela sua igreja, pela sua linhagem, ele rejeita, porque ele tem um relacionamento natural, não é espiritual. Mas se você tem um relacionamento espiritual com a parte adicional da palavra, a parte que foi adicionada, que estava nas entrelinhas e foi adicionada, tirada para fora, os segredos que a abertura da palavra deixou expostos, então você crê na revelação. Agora você diz, bem, eu simplesmente não me sinto muito bem. Isto não tem nada a ver. A promessa é sua. Deus a deu a você. Apenas entre, mate os filisteus de um lado e de outro. Tire todos os heteus, os amorreus, simplesmente mate-os. Vá e vença. Disse Deus, é de vocês, vão tomá-la. Mas ele não disse, agora, eu irei e acabarei com tudo, destruirei e construirei umas boas cidades e as colocareis na vida fácil. Ele não faz desse modo. Ele dá a você e você tem algo a fazer. E ele já é bom por dar a terra a você. Disse que ele te ajudaria e estaria com você. Então vai e tome-a. E se você está doente esta noite, aleijado, cego, surdo, mudo, seja como você estiver, vai e tome-a. Deus disse que ela é sua possessão. Deus deu a você. E se há algo na sua vida que você não vence, se há uma luta, se há algo no seu caráter que você tem reprovado pela palavra, se há algo nas Escrituras que você não tem compreendido, vai, tome, peça a Deus por revelação e Ele o dará. E Ele lhes disse que lhes daria aquela terra. Enviou-lhes um anjo diante deles, para cuidar do caminho,
para levá-los ao lugar onde ele estava. Veja, aqueles espias, quando foram lá, eis que 10 deles voltaram dizendo: não conseguiremos tomá-la, é impossível. Ora, somos cientistas e examinamos isso, e é cientificamente impossível, não conseguiremos tomá-las. Somos estudados, teólogos na mensagem, e é impossível pelos parágrafos e versículos que aquele cavaleiro do cavalo branco não seja Jesus. Mas ele é Jesus. Mas ele é Jesus em outra forma. Mas ele é Jesus. Mas você só o reconhecerá através da revelação espiritual de quem ele é. Porém, havia 2 companheiros, um deles chamado Josué e um chamado Calebe. E eles não estavam olhando para qual fosse o lado científico. Eles estavam olhando para o que Deus disse. Disseram: nós conseguiremos tomá-las. Isso é certo. E eles trouxeram certa evidência de que era uma boa terra. Parafraseando, havia ali homens que não tomaram a escritura para rimar parágrafos, mas que tomaram o que estava escrito nas entrelinhas. E eles aplicaram aquilo diante do Urim de Tumim, da luz da perfeição, a Bíblia. E encontraram que as coisas foram encaixadas perfeitamente em seus tempos corretos. Estou tão feliz por aquela evidência, você não está? O que há uma boa terra bem em cima de nós, e estamos a caminho esta noite. Aleluia, correto. Aqui estavam eles, bem diante da redenção. Deus requereu os filhos de Israel para que com certeza estivessem protegidos e que matassem esse cordeiro. E colocar o sangue no umbral, na parte de cima da porta, assim cada porta. E era para eles entrarem e comerem este cordeiro, cada pedacinho dele. Observem todo o cordeiro, não apenas parte dele, cada pedacinho era para ser comido. Algumas pessoas dizem: eu vou pregar apenas essa parte e crerei nesta parte. Está tudo bem. Mas vai expor o sinal? Mas você tem que tomar toda ela, cada pedacinho dela. Diz: eu creio que ele foi ferido pelas nossas transgressões, mas pelas suas pisaduras. Não sei. Nós queremos ela toda, cada pedacinho dela para ser comido. Ela toda, parte dela é difícil. Mas temos que comê-la de todos os modos. Assim disse Deus. Então veja, eu vou ensinar. Mas eu quero que você entenda que através de revelação você vai expor o sinal. E tem que haver uma promessa para que você possa expô-la. E se ela for cumprida, então você tem que procurar um lugar para sair. Porque aquilo se tornou passado. E aquilo começou a morrer espiritualmente. Como a era de Lutero foi vigente. Como até a era de Wesley foi vigente. Mas chegando o grão, aquelas eras morreram. O mensageiro foi enviado ao final da era, para que esse mensageiro pudesse trazer aquilo que levaria a vida adiante na próxima etapa. Por isso o mensageiro ele era enviado ao final de cada era, para que ele, o mensageiro, pudesse ser a boca, a luz de Deus e guiar aquela igreja que estava passando uma dispensação com vida ao outro lado. Foi dessa forma que nós recebemos o Espírito Santo. É dessa forma que a palavra de Deus veio até que se abrisse em nosso meio, aqui no tempo do fim. Eu vou ler agora um parágrafo, uma mensagem Meu Redentor Vive, e eu quero usar isso a respeito de um exemplo de revelação. E nós não temos por desejo explicar tudo, mas apenas ajudar, ser um step, para que a gente possa levar uns aos outros até o lugar de destino para consertar o pneu titular.
Esse é o meu trabalho. Meu trabalho na pregação é isso. Eu quero levar vocês até o borracheiro, para que o borracheiro possa consertar o vosso pneu. Vou ler a mensagem: Meu Redentor vive. No parágrafo 88. E isso nós estamos falando a respeito de revelação. Para que isso fique mais firmado, que a forma de você expor o sinal é através da revelação. Não é revelação de alguns parágrafos, não é entender pequenos pedaços da mensagem, é entender o seu dia e a sua mensagem. É entender a promessa que você está postulando a receber. É esta revelação da qual nós estamos falando. E isto é o sinal. Se o sinal fosse apenas termos uma vida santa, já seríamos incapazes. Porque não há uma igreja santa, mas há o Espírito Santo em meio a uma igreja. O que santifica, o que cobre as arestas da madeira de gofer, o que não deixa a água passar para dentro da arca, o que cobre as frestas dos erros e dos pecados. Porém, isto não é ler um livro. Isto é um livro sendo manifesto. Esta é a palavra. A palavra manifesta não é ler um livro e recitar sobre o que você leu, mas é um livro sendo manifesto. A semente começa a crescer, isto é, eu sei, se você está apenas lendo a letra, você dirá, eu espero que sim, eu creio que sim, porém, quando a semente é trazida à vida, então você sabe que sim. Amém? É um sei que sim. Então, o que o profeta está falando? Ele está falando a respeito. Quando você lê, quando você ouve sobre a palavra, isso apenas é leitura. Mas quando Deus te mostra espiritualmente esses segredos na sua vida, então agora você sabe que é. Então você não postula receber a promessa, mas então você sabe que a receberá, porque você está no curso certo das águas. Jó disse, eu sei, eu esperava isso, eu cria nisso, eu fiz sacrifícios, eu fiz todas essas coisas e eu esperava que sim. Porém, quando a visão veio a ele, ele viu e ele disse, eu sei disso, algo aconteceu. Então nós conhecemos a história de Jó. Nós sabemos que Jó, ele fazia sacrifício por seus filhos. Ele fazia sacrifício por sua esposa. Nós sabíamos que Jó era tido como um sábio, que os reis e os grandes homens da sua época vinham ter com ele por sabedoria. E todas aquelas coisas ele fazia a respeito do ensinamento que ele tinha recebido através da sua família, através da linhagem de Éber, que veio através da linhagem de Sem, que você vai voltando na genealogia através da linhagem de Enoque, e que você chega a Adão. Então Jó fazia um sacrifício sabendo a respeito daquilo. Então você pode tentar expor o sinal, sabendo a respeito de como expor o sinal. É quando você toma a mensagem ou sinal e você diz, eu devo tirar todas as coisas que desagradam o Espírito Santo do meu lar. Eu devo tirar todas as coisas que entristecem o Espírito Santo da minha vida. E isso, você sabe a respeito disso. Mas agora quando o Espírito Santo vem sobre você, revela a promessa do dia e coloca a sua palavra como atmosfera da sua vida, então você vive de acordo com aquela promessa. Então você expõe o sinal. Daí você diz, eu sei que essas coisas são assim. Porque eu vi. Então, enquanto ele sacrificava um animal, ele sabia que haveria um inocente que morreria por ele. Mas ele não tinha revelação do inocente. Ele tinha a revelação do sacrifício. Mas quando Deus lhe abriu a visão, ele viu que aquele inocente não era um animal, era um homem. Então ele disse, meu Redentor vive, e eu sei que ainda em minha carne o verei. A revelação de quem Jesus Cristo é.
não do sacrifício. Não do sacrifício. A história nos conta, através do livro de Jácer, o livro do justo, que Enoque, ele carregava, isso é a história, isso não é a mensagem, isso é a história. Eu vou usar isso como uma alegoria, para que você entenda. A história nos fala que Enoque carregava essas peles que foram dadas a Adão. Isso está lá no livro de Jácer, o livro do justo. Essas peles dadas a Adão agora estavam secas, e elas foram deixadas na família até que isso chegou a Enoque. E Enoque deu essas peles a Noé antes de ele ser tomado. A história conta isso. Então Noé atravessou a arca com aquelas peles. Aquelas peles faziam referência ao sacrifício do Éden. Aquele animal fora sacrificado por Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Aquele, naturalmente, era o sacrifício original da humanidade. Quando toda a humanidade estava condenada, porque a humanidade era duas pessoas, Adão e Eva, quando toda a humanidade estava condenada, Deus proveu um cordeiro e trouxe e entregou à humanidade. Então eles carregavam aquilo como sendo um tipo original do sacrifício. E a história conta que Noé atravessou na arca com aquelas peles. E que quando houve aquela queda, e que Cão cometeu aquele incesto, quando ele fugira, ele roubara aquelas peles e levara consigo. E essas peles foram levadas através dos seus filhos, e a história fala que Nimrod, que era um poderoso caçador, ele se intitulava desta forma, porque ele se vestia quando ia para caçar, com aquelas peles que vieram através de Cão, que vieram através de Caim, que vieram através do Éden. Porque desde que Deus houvera sacrificado o cordeiro antes da fundação do mundo, e colocado sobre os seus filhos naturalmente, não era mais necessário aquilo. Eles podiam se vestir agora com qualquer roupa, porque eles estavam cobertos com o cordeiro. Então aquele sacrifício agora era deixado como um símbolo. Por isso, repetidamente, Adão ensinou a Abel sacrificar cordeiros. Ele ensinou a Caim sacrificar cordeiros. Porque ele tomou a Bíblia dos céus, ele tomou aquele sacrifício que ele recebera naturalmente, e ele viu que havia a promessa de um redentor do zodíaco. Então Nimrod foi tomado como um grande caçador e estabeleceu uma única religião através do quê? Através do despojo natural do sacrifício dado por Deus. Agora nós pegamos essa alegoria e vamos colocar isso no cristianismo. Por que não é a revelação do sacrifício, mas é a revelação do inocente do sacrifício? Porque há muitos sacrifícios e Caim entregou um sacrifício. E nós não teremos tempo de ver isso. Mas Caim entregou um sacrifício. E Caim entregou aquele sacrifício dizendo: eu amo a Deus e eu amo ao meu Criador. Isso está lá na mensagem O Único Lugar Provido por Deus para Adoração. Ele amava a Deus e ele amava o seu Criador. Ele tinha conhecimento de que Deus era o Criador de todas as coisas. Mas a revelação não era o sacrifício, era o inocente no sacrifício. O que tornava o sacrifício imperfeito era a falta de revelação para saber qual o inocente ser colocado ali. Porque aquele inocente teria que transmitir vida. Você já se perguntou por que Deus aceitou o sacrifício de um animal? Se foi a mistura da raça humana com animais que trouxe a queda? Porque os animais são inocentes. Eles não caíram. Eles continuam inocentes, sofrendo as pragas do seu líder humano. Por isso Deus pôde aceitar animais. Ele recorreu ao primeiro inocente após a raça. Quantos sabem que a raça humana é a cabeça da criação? Quantos sabem que o nosso corpo é animal e diabólico? Então, quando o cabeça dos animais caiu, o homem humano, o que aconteceu? Deus tomou o inocente. Por isso ele aceitava sacrifícios de animais. Agora,
no cristianismo, tomando essa alegoria a respeito das peles, você vai ver que é o despojo natural que Jesus deixou. O despojo natural é a química, o seu sangue. O mesmo sangue de Jesus que espirrou sobre os soldados romanos, os algozes da sua morte. É o mesmo sangue de Jesus que espirrou sobre aqueles funcionários que limparam o piso da cidadela. É o mesmo sangue que espirrou sobre aquela terra lá no monte. É esse mesmo sacrifício que é pregado hoje pela Igreja Católica. Esse é o mesmo sacrifício que é entregue hoje pelas igrejas protestantes. Mas não é revelação sobre o sacrifício, é revelação de quem aquele inocente é. É isso que nos revela a palavra do dia. Por isso que Estevão foi visto como um anjo, porque ele pôde trazer a revelação de quem aquele inocente era desde antes da fundação do mundo, através da sua linhagem. Eu só quero me achar aqui. Você pode ir à igreja, você pode dizer todos os credos apostólicos, e eu parafrasearia, você pode dizer todos os credos dos anciões na mensagem. E você pode fazer todas essas coisas que são religiosas. Você pode ser batizado de qualquer forma que desejar ser batizado, porque não é o sacrifício, é o inocente. Você pode fazer todas essas outras coisas que são religiosas. Você pode ser batizado de qualquer forma, desejar ser batizado. Você pode fazer qualquer dessas coisas que quiser. Porém, até que a sua alma tenha sido despertada com a ressurreição do nosso Senhor Jesus, todas as esperanças se acabaram. Então, eu sei que sim, veio. Eu sei. Abraão disse: eu tenho tido o mesmo tipo de visão. Quando lá em cima na montanha, quando Cristo, Deus se encontrou comigo e me deu seus nomes redentivos, como Jeová Jireh, Jeová Rafá, e todos aqueles, vendo a morte, o enterro e a ressurreição, então o que aqueles nomes redentivos mostravam para Abraão? Mostravam para ele a morte, o sacrifício, a ressurreição de Jesus. Mostravam para ele quem era o inocente. Vendo isso, eu ofereci isto em meu próprio filho. Quando eu vi o pequeno Isaque e a mãe deste, a mãe havia falecido a essa altura, seu filho, mas quando eu o levei na colina, deixei que carregasse a sua própria lenha ao topo da montanha. Gênesis 22, é ali. E eu o coloquei no altar e ia tirar a própria vida dele, sabendo que eu o havia recebido como presente dos mortos. Eu criei que ele o ressuscitaria, e através dessa grande esperança que pus em meu coração, eu sei que ele disse que poderia ressuscitá-lo. Está vendo? Foi a presciência da ressurreição. A mesma coisa que Jó teve. Podemos nos colocar de pé? Irmão Jorge, puder vir. Então nós estamos falando a respeito da fé. De que forma você deve queimar o cordeiro, de que forma você deve queimar a palavra, para não comer a palavra crua, apenas parágrafos, versículos que se chocam, pregados eloquentemente. É necessário o batismo com o Espírito Santo. É a única coisa que vai queimar a palavra, para que você não a coma crua. Então você possa expor o sinal e estar de acordo naquela noite. Os irmãos podem tomar lugar? Então, meus amados, pela graça que Deus nos tem concedido nessa manhã, e perdoe por tomar o vosso tempo, e agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito por nós como uma pequena congregação, você saiba, a essa altura nós já vemos que nós estamos expondo o sinal. E que não era nada que nós pudéssemos dar conta na nossa vida. Esse sinal vem através da revelação. Nós também vimos que a revelação expõe o sinal. Não há como você viver de outra maneira quando Deus lhe revela algo. É impossível que você não caminhe no canal.
Essa é uma experiência pessoal, individual, que cada homem, que cada mulher deve ter, porque o profeta trabalhou a sua vida inteira para que nós tivéssemos uma revelação espiritual individual com Jesus. E as portas do inferno, todas as portas que nós poderíamos entrar, elas não prevalecem quanto à revelação de quem Jesus Cristo é. Por isso nós não somos enganados por espíritos religiosos. Por isso sistemas religiosos não podem nos tragar. Por isso nós somos predestinados à transformação de nossos corpos. Por isso nós desceremos realmente em cavalos brancos e com espadas nas mãos. Porque Deus proveu um caminho e Deus proveu um cordeiro. Feche os seus olhos, amado e bendito Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar nessa manhã, Senhor. Eu fui até onde Tu me permitiste, Senhor. Tão simples, Pai, mas tão verdadeiro como a Tua existência, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Pai. Ó, Senhor, reparte, multiplica, Pai. Pulveriza a Tua palavra sobre nossas almas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Adora o Senhor nesta manhã com mais esse hino. Lázaro ouve uma voz, mesmo morto na tumba. E Samuel ouviu também, ainda sendo um menino. Lemos sobre Paulo e Moisés, suas vidas foram mudadas. Eles ouviram a voz de um lugar sobrenatural. Em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavras celestes de luz tem brilhado sobre a noiva. Ó, que reflexo de glória e graça. Ó, que reflexo de glória e graça. Na escuridão da noite que Deus fez, Deus enviou uma luz para nos vivificar pelo Filho que ressuscitou. Nossa tristeza foi embora, olhamos para aquele dia com olhos que veem um lugar sobrenatural. Em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face, palavra celeste de luz tem brilhado sobre a noiva. Ó, que reflexo de glória e graça. Ó, que reflexo de glória e graça. Graças a Deus. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes, não é verdade, irmãos? Por estarmos sendo instruídos por Deus. Instruídos por Deus. Ouvindo essas mensagens, principalmente essa série de mensagens sobre o sinal. Uma mensagem que impactou muito a vida do profeta. E Deus está abrindo este assunto em nosso meio. Então, irmãos, guarde isso em vossos corações.
e deixe Deus operar segundo a eficácia da sua palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Domingo que vem, nosso culto às 9 horas, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E continuemos, né, irmãos, orando uns pelos outros, orando pelo nosso pastor, orando pelo irmão Neville. Terça-feira, programa, amém? Aleluia, a hora tem chegado, ali às 8 horas, e Deus tem nos abençoado riquissimamente, não é verdade? Amém? E eu creio que é isso, né, irmãos, nossos recados. Estamos despedidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Abraço, seu irmão, e tenham todos uma ótima semana, no nome do Senhor Jesus, amém?